Boa noite, queridos. Paz seja com todos. Amém? Amém. Glória a Deus. Quantos estão felizes por estar na casa do Senhor nessa noite? Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. É um privilégio muito grande poder estar na casa do Senhor. Obrigado, viu? Deus te abençoe. Por vários motivos. Primeiro, porque estamos vivos. Estamos vivos e temos saúde para estar na casa do Senhor e louvar o seu santo nome. Amém? Outra, porque tivemos um encontro com o Senhor Jesus, e isso já é um privilégio gigantesco, muito maior do que qualquer outra coisa. Poder ter um encontro com Jesus e poder louvar o seu santo nome. Isso é maravilhoso. Amém, queridos? E também pelo fato de nós estarmos em comunhão. Lembro que na época que nós estávamos aí, não sei se você passou por isso, mas eu passei. Eu precisei ficar 5 meses fora da igreja, alguns anos atrás. E o meu celular está falando junto comigo aqui. E teve um período aí que várias pessoas precisaram ficar afastadas da igreja, não podiam ter culto de forma alguma, tudo era muito limitado. E eu lembro que eu orava para Deus e dizia: Deus, isso não é possível, não concordo com uma situação dessa, Senhor, é inadmissível não poder ir na tua casa louvar o teu nome. Senhor, não aceito isso de jeito nenhum. Era uma situação muito difícil aquela, mas nós pudemos voltar e ter culto normalmente, e vemos como é um privilégio muito grande estar na casa de Deus e louvar o seu santo nome. Amém? Amém. E você vai poder contar histórias para os outros, para a geração futura, coisas que você passou também. Amém? Aleluia. Eu quero convidá-los a se colocar em pé para nós lermos a palavra do Senhor. Quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, o Evangelho de Lucas. É o terceiro dos Evangelhos. Hoje é domingo de missões e eu quero pregar uma palavra mais voltada para a missão da igreja. É o capítulo 9, nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 6. Aleluia. A palavra do Senhor diz assim, nós vamos ler aqui no telão. Diz assim: reunindo os 12, Jesus deu-lhes poder e autoridade para expulsar todos os demônios e curar doenças. Então enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Ele lhes disse: não levem nada pelo caminho, nem bordão, nem saco de viagem, nem pão, nem dinheiro, nem túnica extra. Na casa em que vocês entrarem, fiquem ali até partirem. Se não os receberem, saiam dessa cidade e sacudam a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então eles saíram e foram pelos povoados, pregando o evangelho e curando pessoas por toda parte. Amém? Aleluia. Eu quero convidar você a orar comigo agora, pedindo ao Senhor que esteja falando, mas eu preciso que você esteja atento. Um mínimo de desatenção, meus queridos, às vezes nós perdemos um tesouro muito grande, que é a palavra de Deus, que é o momento que o Espírito Santo vai estar ministrando. Então não fique desatento. Você já pode agora dizer diante do Senhor: Deus, eu quero que a minha atenção esteja toda voltada para aquilo que o Senhor tem para falar. Vamos orar. Pai querido, nós oramos no nome do Senhor Jesus, pedindo ao Senhor que neste momento do culto a Tua palavra venha a ser pregada no poder do Teu Espírito. Senhor, esse mesmo poder, Pai amado, que o Léo disse aqui enquanto eu estava falando sobre a mensagem, Senhor Deus, a mensagem que é pregada com fé, Senhor, e que ela gera um poder de transformação nos corações, que assim seja. O Teu Espírito esteja falando, ministrando, enquanto estou pregando a Tua palavra, na unção do Teu Espírito, Senhor, esteja ministrando mais profundamente dentro da alma, do coração profundo de cada pessoa, para que Teu nome seja honrado e glorificado em nome do Senhor Jesus. Amém. Aleluia. Podem se assentar, meus queridos. O texto que nós lemos aqui foi bem claro. Eu acho que
boa parte dos irmãos já ouviu falar a respeito disso. Jesus fez a missão dos 12 apóstolos. E a palavra apóstolo já quer dizer isso mesmo, enviado, né? Alguém que está representando outra pessoa. E Jesus escolheu esses 12 apóstolos e disse para eles: vocês vão agora e vão fazer a missão, uma missão que eu tenho para vocês. Então a palavra do Senhor diz que no versículo 1 que Ele deu poder para eles, poder e autoridade. Jesus, quando os comissionou, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios e para curar enfermidades. Essas pessoas, então, os 12 de Jesus, discípulos de Jesus, receberam poder e autoridade para expulsar demônios e curar todas as enfermidades. E os enviou para pregar o reino de Deus enquanto eles estavam indo. Então nós vemos algumas coisas muito básicas aqui. Para o reino de Deus ser pregado, era necessário que fosse destravado os caminhos que esses demônios estavam travando, doenças estavam travando. Então eles oraram por pessoas e pessoas foram curadas, pessoas ali foram libertas de demônios, foram curadas e o evangelho do reino de Deus foi anunciado, foi pregado. Jesus disse para eles não se preocuparem em levar nada, porque eles estavam indo, saindo e pregando o evangelho. Eles deveriam ir de casa em casa nos povoados que Jesus designou. Eu vou repetir: de casa em casa nos povoados que Jesus designou. E a palavra do Senhor diz então que Jesus deu algumas orientações para eles, que talvez eles não fossem aceitos em alguns lugares, talvez algumas pessoas não os recebesse ou os maltratasse. E Jesus já os preveniu, dizendo: olha, isso pode acontecer. Se acontecer dessa forma, vocês saindo dessa cidade, podem já ali sacudir o pó das sandálias dos pés de vocês em testemunho contra essa cidade que fez uma coisa dessa, ou do povoado que fez isso para vocês. O tema da mensagem dessa noite é a igreja que visita. A igreja que visita. E nós vemos aqui que a igreja, ela precisa ser missionária, no sentido de cumprir o ID do Senhor Jesus. Irmãos, existe a zona de confronto e existe a zona de conforto. A zona de confronto é quando nós saímos do nosso lugar e nós vamos pregar o evangelho e nós vamos falar de Jesus para as pessoas, pregar o evangelho do reino de Deus. E a zona de conforto é quando nós apenas queremos receber. Nós queremos receber, queremos ganhar. O que eu vou ganhar de ir nessa igreja? O que eu vou ganhar de receber? O que eu vou receber de ouvir essa palavra? E a pessoa não está preparada para dar, mas sim sempre para receber. Então isso é um problema de uma igreja enferma. Uma igreja enferma. Enquanto eu estava orando, o Senhor falou para mim a respeito de algo que se chama atrofia muscular. Enquanto ele estava falando para mim sobre atrofia muscular, essa atrofia é o desenvolvimento ou nutrição de uma parte do corpo, ela vai se desenvolver, e a atrofia quer dizer não, quer dizer algo que não se desenvolve, algo que até está regredindo muitas vezes. Então, quando você não se utiliza de uma parte do seu corpo, quando você não se utiliza da sua musculatura, a tendência é que ela venha se atrofiar, ela vá se afinando, se enfraquecendo, e você então pode começar a ter outros problemas no seu corpo por causa dessa musculatura fraca. E o Senhor estava ministrando no meu coração a respeito disso. Porque a igreja é o corpo de Cristo, mas se ela não se dispõe a se exercitar naquilo que o Senhor a chamou para exercitar, ela vai ter uma atrofia muscular e ela não vai ter força para se levantar do seu assento, ela não vai ter força para sair e fazer o ID, cumprir o ID do Senhor Jesus. Então nós temos muitos crentes, nós temos muitas igrejas nos dias atuais que estão atrofiadas realmente, e se você perguntar por que eles não se levantam, eles não se levantam porque não tem força, e a força não é que Deus não tem dado força, é porque a sua musculatura está fraca. E nós vemos aqui que os discípulos de Jesus
os apóstolos de Jesus, eles estavam na academia do Senhor Jesus, eles tinham que diariamente andar com Jesus, fazer a vontade do Senhor, e nessa ocasião Jesus disse: eu vou dar um exercício que vai forçar vocês. E muitos exercícios, muitas vezes, dá dor no corpo, porque a dor no corpo é um desafio muscular, é um desafio ósseo, muitas vezes, que vai trazer o quê? Vai trazer, depois da dor, um benefício para o corpo, meus queridos. Fazer sair do lugar onde nós estamos, da zona de conforto, é algo que nos custa muito no começo, mas depois que a gente sai, a gente gosta do efeito benéfico que isso vai causar. E o Senhor estava me dizendo: a igreja pede para ser cheia do meu Espírito, mas não sabe o que fazer com isso. E eu entendi então que Deus, olha, preste bem atenção, eu estava vendo, quando o Senhor falou a respeito disso, eu fui ver alguns vídeos, e eu fui ver o que se falava a respeito dessa atrofia, e eu vi a atrofia, ela pode ser neurológica também, porque quando uma parte do corpo não funciona bem, acaba de certa forma atrapalhando o desenvolvimento da parte do cérebro que cuida daquela parte que vai movimentar a musculatura do corpo, que não está funcionando. Ela tem reflexo no cérebro também, porque o cérebro fica sem usar, e o que acontece é que muitas vezes o cérebro não vai mandar recursos para uma perna que está enfraquecida, e vai dar o quê? Problema no joelho. Tem muita gente que diz: eu tenho problema no joelho, mas por quê? A perna fraca. O problema não é o joelho, mas o joelho é o reflexo daquilo que está acontecendo. Meus amados, e o que acontece? Uma igreja que está atrofiada, ou com princípio de atrofia muscular, ela vai perder vontade de fazer as coisas. Ela não tem vontade. Você já viu uma pessoa que não se exercita? Uma pessoa que não se exercita, o que acaba acontecendo com ela? O corpo fica preguiçoso. Fica ou não fica? A pessoa fala para os outros: vai fazer isso para mim. A pessoa muitas vezes fala: mas tem que estar lá mesmo. Mas tem que fazer tal coisa. Por quê? Porque o corpo para sair do lugar precisa de muito combustível. Ele está, e muitas vezes não é porque não está nutrido, está até nutrido, está nutrido, mas não tem força muscular para sair do lugar. Não tem. E o que acaba acontecendo? Se você vai entrar em qualquer modalidade esportiva, de exercício ou alguma coisa, meus queridos, no começo parece algo mortal. Por quê? Você tem toda a desculpa do mundo para não ir. Parece que todas as coisas acontecem ali, seu corpo não quer se movimentar. Ele está dizendo para você: não quero sair do lugar. Tem um leão na rua, né? Eu não posso sair. Então, mas só que quando você começa a fazer, seu corpo começa a apresentar benefícios disso. Então, o Senhor estava me dizendo a respeito disso, de que a parte que dá os comandos para a igreja é a cabeça, que é Cristo. Mas Ele dá os comandos para uma igreja e o corpo não obedece. Por que o corpo não obedece? Porque o corpo está sedentário. É uma igreja sedentária. Então, amados, nós temos visto hoje, nós vivemos na época do fast food, nós vivemos na época do lei de defesa do consumidor, nós vivemos uma fase em que as igrejas têm se transformado numa espécie de grandes restaurantes, em que as pessoas se assentam, elas olham o cardápio da igreja e dizem assim: o que vai ter para hoje? Que louvor tem hoje? Para ver se eu gosto. Que mensagem vai ter hoje? Não gostei da performance do pastor hoje. Eu não gostei da forma como os garçons, que são os diáconos, me atenderam hoje. Por quê? Porque é uma mentalidade de igreja restaurante. Eu vim para comer, dou a minha oferta, que é o pagamento, saio e quero ver os meus filhos sendo criados na casa de Deus. Eu quero ter benefícios através disso. Mas a igreja que Jesus levantou era uma igreja do seguinte: Ele diz para os seus discípulos: não achem que eu vim levantar uma igreja restaurante. E Ele diz para os seus discípulos: vocês vão ser perseguidos quando forem nas cidades pregar o Evangelho.
Vocês vão ser muitas vezes perseguidos dentro das sinagogas, vocês vão ser perseguidos, talvez presos e até mortos por causa do meu nome. Então, amados, nós estamos vivendo nos dias em que existem muitas igrejas em muitos lugares, mas elas são ineficientes de certa forma. Elas não atingem a sociedade. E por não atingir a sociedade, porque são igrejas, não todas as igrejas, fazendo justiça, há igrejas que são bem missionárias. Há igrejas que realmente têm uma visão missionária. Há igrejas que realmente saem dos seus lugares e elas não estão atrofiadas. Há igrejas que realmente saem para fazer as visitas, saem para evangelizar. Elas saem da sua zona de conforto e vão para a zona de confronto. A igreja iniciou em Atos 2:46, nós podemos ler isso, que a igreja se reunia no templo e nas casas. Então, o papel das casas é muito importante, o papel de visitar as casas, estar nas casas, esse contato da igreja se espalhando, se ramificando, é essencial para uma igreja. Nós centralizamos a igreja está centralizada, então, nessa centralização da igreja não quer dizer que ela também não possa estar durante a semana também se espalhando, se ramificando pela cidade, pelas cidades vizinhas e em outros lugares também. Ela deve estar também. Porque há um problema muito grande quando a igreja só ficou centralizada. Se isso aconteceu com a igreja, ela vai entrar numa zona de conforto. Isso vai trazer uma atrofia muscular. A igreja estava nas casas, cresceu nas casas, se espalhou através das casas. E como que isso acontecia? Acontecia porque um falava para o outro, eles saíam e visitavam a casa de outras pessoas e iam anunciar. Eles diziam: quer que a gente faça uma visita? Faça ali, a gente se reúne toda semana, se quer que a próxima reunião seja na sua casa? Nós vamos explicar para você, vamos falar de Jesus para você. Ou quem sabe eles convidavam alguém vizinho para ir numa casa em que já estava funcionando um trabalho ali fixo, talvez. Mas a questão é que a igreja se multiplicou nas casas e cada vez era uma casa nova que ela estava se infiltrando, chegando. As casas não têm fronteiras, porque essas casas, algumas delas estavam dentro do território de Israel, outras estavam ali nos países vizinhos. E assim a igreja foi se espalhando. As casas rompem fronteiras. Jesus nos ensina também em Mateus capítulo 25, do versículo 36 ao 46. Eu gostaria de ler junto com os irmãos. Necessitei de roupas e vocês me vestiram. Estive enfermo e vocês cuidaram de mim. Estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão: Senhor, quando te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? Quando te vimos como estrangeiro e te acolhemos, ou necessitado de roupas e te vestimos? Preste atenção na resposta do Senhor Jesus. Ainda tem mais um pedaço, né? Quando te vimos enfermo ou preso e fomos te visitar, o rei responderá: em verdade lhes digo que tudo o que vocês fizeram, algum desses meus pequenos irmãos. Ele está falando de gente convertida. Aqui ele não está falando propriamente de um trabalho missionário apenas, mas uma igreja que visita, ela tem um papel também muito importante interno, papel de visitas internamente, para pessoas que estão enfermas ou pessoas que estão presas, pessoas que estão hospitalizadas. Nós vemos aqui que ele fala: em verdade vos digo que tudo o que vocês fizeram a algum desses meus pequenos irmãos, a mim o fizeram. Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Pois eu tive fome e vocês não me deram de comer, tive sede e vocês não me deram de beber, fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Quero abrir um parêntese.
fui estrangeiro e vocês não me acolheram. Muitas vezes são pessoas que vêm de uma outra região ou de um outro país, irmãos, e às vezes elas não têm onde ficar. Então são irmãos em Cristo que, no caso aqui, Jesus fala e ele está profetizando a respeito de períodos de grande tribulação, em que as pessoas serão expulsas das suas casas e elas andariam sem destino, sem saber onde ir, porque elas não tinham recursos. Então, esses irmãos que dessem, ainda que fosse um só copo de água a um desses pequeninos entre aspas, irmãos do Senhor, eles de forma alguma ficariam sem galardão. E Jesus continua, necessitei de roupas e vocês não me vestiram, estive enfermo e preso e vocês não me visitaram. Perceba, visitar, o verbo está aí, vocês não me visitaram. Eles também responderão, Senhor, quando te vimos com fome, com sede, estrangeiro, necessitado de roupas, enfermo ou preso e não te servimos? Ele responderá, em verdade lhes digo que tudo o que vocês não fizeram a um desses pequenos, também não fizeram a mim. Até aqui. Deixa eu dizer algo para vocês. A igreja ela tem uma responsabilidade no cuidado, também em relação ao cuidado interno, amados. E quando nós estamos lendo aqui, a palavra não está dizendo pastores, mas a igreja está dizendo os justos e os injustos. De tal forma que a igreja ela tem uma responsabilidade em relação aos membros do corpo. Tem uma responsabilidade de ajuda a essas pessoas que estão muitas vezes debilitadas, pessoas que não conseguem se levantar de uma cama porque estão enfermas. Ou quem sabe algumas delas foram injustamente presas, por causa do Evangelho inclusive. Jesus profetizou que isso iria acontecer. Ele não está dizendo simplesmente de uma pessoa que assaltou, roubou, matou alguém e está preso, então a igreja tem responsabilidade. Não está dizendo, embora também podemos fazer isso porque essa também é uma obra missionária muito importante. Mas nesse contexto não, Jesus está dizendo a um desses meus pequenos ou pequeninos ou pequenos irmãos. Ele está citando a respeito do corpo de Cristo, que estava se iniciando, se formando e no futuro deveria haver um cuidado entre os irmãos. Amém? A igreja, e quando nós vemos igreja, nós estamos dizendo e pensando, nós temos que pensar em nós. A minha pergunta é, você já fez visita alguma vez para algum irmão que estava numa situação debilitada? Nós temos que ter essa visão. E nós temos que sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto. Por que a zona de confronto? Porque muitas vezes nós sabemos a reação. E deixa eu dizer, irmãos, nós vivemos na maior época do mimimi da história. Nunca houve tanto. Se você não vai visitar, a pessoa fica brava porque você não foi. Se você vai, você está se intrometendo na vida dela. E nós estamos vivendo uma situação dessa. As pessoas nunca foram... elas nunca foram dessa forma na história, como nós estamos vivendo nos dias atuais. Será que eles vieram na minha casa para ver o que eu tenho dentro de casa? Será que eles estão querendo saber o que eu tenho aqui? Veio paquerar minha esposa, paquerar o meu marido? Será que estão de olho nos meus bens? Tem gente que pensa assim, se você não vai, não, vocês não foram. Se você vai, talvez, porque tem muita gente, mas é uma zona de confronto. Confronto muitas vezes com o diabo, que está operando, quem sabe uma doença, ou às vezes uma palavra de fortalecimento para uma dessas pessoas. O livro de Hebreus foi escrito exatamente para uma igreja que estava sendo perseguida, e depois da perseguição, que já tinha acabado na época que o livro foi escrito, os irmãos se abateram muito espiritualmente. Eles continuavam com Jesus, mas tiveram um abatimento muito forte. E o livro de Hebreus então tem a famosa galeria dos heróis da fé. E ali é citado então as pessoas que desde lá atrás prosperaram na fé e cresceram e serviram de exemplo para a igreja agora que estava passando por uma fase tão difícil. A questão, meus queridos, é que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus, e se nós não estamos andando em fé, muitas vezes alguém precisa chegar perto da gente e dar um chacoalhão na gente para ver se pega no tranco. Por quê? Porque nós precisamos caminhar na fé. O justo viverá pela fé, e a forma como nós podemos agradar a Deus é vivendo pela fé.
Tiago capítulo 5, versículo 13 ao versículo 16, é-nos citado a respeito de orar pelos enfermos. Se tiver aí, coloca para a gente aí. Tem aí. Alguém sofrendo entre vocês, que ele ore. Então a pessoa está sofrendo, ore. Alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Então qual é a sua situação? Está sofrendo? Ore. Está alegre? Louve. E tem também os que podem louvar mesmo no sofrimento, que isso daí se chama sacrifício de louvor. Mas a Bíblia está dizendo, entre em oração se está sofrendo. Há alguém doente entre vocês, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, que são autoridades dentro da igreja, é esse o sentido de presbíteros, e que esses orem por ele, ungindo com óleo em nome do Senhor. A oração feita com fé curará o doente, e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Às vezes a pessoa pode estar enferma por uma doença simplesmente ou por pecado. Também pode ser? Sim. E o texto está dizendo que se ele tiver cometido pecado, então será perdoado com a presença desse representante da igreja. É nesse sentido que está dizendo, faça a visita, se ele estiver enfermo vai ser curado. E se ele, pode deixar aceso para a gente, que a gente vai precisar mais uns versículos para frente aí também. A oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. Além disso, se houver cometido pecados, ele será perdoado. Próximo. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Então aqui é uma necessidade, ele está dizendo, chame os presbíteros da igreja, ore por ele. Se for percebido através de uma confissão espontânea, ou se for percebido através do Espírito de Deus revelando que a pessoa está enferma porque existe pecado escondido na vida dela, que haja confissão então. E aí após a pessoa confessar, ore por ela para que ela seja curada. A finalidade da confissão é abrir o processo de cura, e a oração fecha o processo de cura. A oração de um justo é poderosa e eficaz. A oração de um justo é poderosa e eficaz. Então nós vemos que a igreja, ela deve, amados, ela deve estar atenta então para orar por aqueles que estão enfermos. Também a Bíblia diz em Hebreus 3, versículo 12 e 13. Hebreus 3, versículo 12 e 13. Que nós, como crentes, como igreja do Senhor, nós devemos também, muitas vezes, chegar juntos com a pessoa que não está bem. Então, às vezes, essa visita, ou esse encontro, é para que um irmão que está com o coração perverso, incrédulo, se afastando do Deus vivo, versículo seguinte, então que haja um encorajamento de uns em relação aos outros, todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que ninguém seja endurecido pelo engano do pecado. Então a igreja ela tem um papel fundamental, amados, tanto interno, de visitar, de chamar a atenção para a fé, não é derrubar alguém na fé, mas é a função do quê? De exortar no sentido de encorajamento, para que a pessoa seja levantada pela fé. Ela tem essa função. Em relação a visitas evangelísticas, nós vemos que Jesus mandou 12 dos seus discípulos, e agora eu quero ler com vocês Lucas capítulo 10, nós lemos o 9, ele mandou 12. Em Lucas capítulo 10, fala sobre a missão dos 70. Também pode ser entendido como missão dos 72, tá? Assim como, em algumas ocasiões, era múltiplos de 12, então ele chamava de 70 para arredondar, mas pode ser 72, como a Septuaginta, que ela é chamada de, ali a tradução dos 70, que fizeram a primeira tradução ali do Antigo Testamento, mas alguns textos ali, algumas orientações mais próximas dizem que eram os 72 sábios e não 70 redondo.
mas eles arredondavam o número chamando de 70. Por quê? Porque nós vemos que os 12 discípulos do Senhor Jesus já tinham ido no capítulo 9, amém? Voltaram, deram glória a Deus e deram os relatos de que os demônios foram expulsos, doenças foram curadas, e eram 12. E esses 12 andavam de 2 em 2. A Bíblia diz que a ordem de Jesus era para que fosse de 2 em 2, e designou até quais eram as duplas que iriam. Então, 12 discípulos formando duplas, dava 6 duplas, amém? Todo mundo sabe disso? 6 duplas. O que acontece agora, provavelmente, é que essas 6 duplas, cada dupla ficaria responsável por 12 pessoas. Então ele levanta agora outros 70, ou 72. E cada um desses que tiveram a experiência de sair na frente, agora poderia estar orientando. Então faz o seguinte, eu não lembro da ordem, mas era Pedro e João. Pedro e João, vocês vão acompanhar esse grupo de 12, vocês vão falar para ele como que vocês fizeram e vão orientá-los, vai orar por eles e vai depois vistoriar. Por quê? É o segundo passo que primeiro ele ensinou e treinou os cabeças, que são os líderes, e depois se espalhou para os demais discípulos dentro da igreja, de tal forma que toda a igreja tem a responsabilidade de ser treinada para que possa trabalhar para o Senhor Jesus, para que possa fazer a grande obra do Senhor Jesus. E eu posso dizer para vocês, os 4 evangelhos nos afirmam isso em muitas ocasiões, que Jesus fazia muitas visitas. Jesus fazia muitas visitas. Ele ressuscitou morto em uma dessas visitas. Ele curava enfermos nessas visitas. Ele pregava o evangelho nessas visitas. Cada ocasião ele estava visitando as pessoas e entrando nas casas delas e pregando o evangelho. E ele visitava muitas vezes, e durante os momentos ele era acolhido em algumas cidades que ele ia e não tinha onde dormir. Algumas pessoas davam pouso para eles e seus discípulos, e eles ficavam ali dentro, eles pregavam o evangelho, curavam pessoas, e se reuniam os vizinhos, inclusive, e eles aproveitavam a oportunidade. Os apóstolos de Jesus fizeram muitas visitas. Eles foram treinados. Jesus disse para eles, vocês 12 vão formar 6 duplas e vão de casa em casa por onde eu enviar vocês. Vocês vão pregar o evangelho do reino e vocês vão curar os enfermos e vão expulsar os demônios. Ele está falando sobre visitas nas casas. Pedro visitou Cornélio. Foi uma ordem do Senhor, vai fazer uma visita na casa de Cornélio. Senhor, mas ele não é convertido. Ele é um soldado romano, centurião romano. Se eu entrar na casa dele, os irmãos, cortam minha cabeça. Não é aceito isso, que um judeu entre na casa de um gentil. E o Senhor está dizendo para ele que era uma ordem e que ele deveria ir, e para que ele não julgasse impuro aquilo que Deus purificou. E ele foi na casa de Cornélio, o livro de Atos está relatando isso, e quando ele foi lá, começou a pregar o evangelho, falar sobre Jesus, aqueles homens estavam tão sedentos. Cornélio chamou seus parentes, chamou seus vizinhos e amigos para ouvir a pregação de Pedro. E quando Pedro começou a falar de Jesus ali, eles estavam tão sedentos que eles não cabiam em si. E naquele momento eles estavam recebendo Jesus pelas palavras de Pedro. O que acabou acontecendo foi que houve um derramar do Espírito Santo sobre eles. O primeiro derramar do Espírito Santo sobre os gentios aconteceu na casa de Cornélio durante uma visita, meus queridos. Então a igreja mudou de rumo por causa da visita na casa de Cornélio, porque eles disseram, e agora o que nós vamos fazer que os gentios estão se convertendo? E o Espírito Santo foi derramado, autenticando realmente a obra da salvação. Foi derramado e eles passaram a falar em línguas, como nós no começo. Nós precisamos realmente ter essa visão de que, amados, se nós estamos na zona de conforto, o Espírito do Senhor que nós estamos clamando,
uma grande chuva. Estamos pedindo avivamento. Mas não tem por que Deus enviar um avivamento se a igreja estiver propositalmente atrofiada. Não tem por que Deus enviar chuva sobre a terra sedenta se vai haver uma capa sobre a terra para que a terra não absorva a chuva. A Bíblia diz, no livro de Isaías, que a palavra que sai da boca de Deus é como a chuva que é enviada e ela enche os rios e ela rega a terra para que produza, e ela não volta para Deus antes de, vamos falar junto comigo, cumprir os objetivos pelos quais Deus enviou a sua palavra. Deus, tudo o que Ele faz tem plano, tem propósito. Deus não chamou a igreja para ficar sambando no espírito, meus queridos. A igreja não foi chamada para aquele negócio de reteté, no sentido de ficar rodopiando. A igreja não foi chamada para fazer espetáculos internos. Não que não possa acontecer manifestações do Espírito nesse sentido, mas não foi por causa disso que a igreja recebeu o Espírito Santo. O Senhor Jesus disse: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder, e então sereis testemunhas minhas, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ser testemunha é uma das grandes finalidades de sermos cheios do Espírito Santo. Deus tem propósito em tudo o que Ele faz. Não tem por que Deus nos encher do seu Espírito se nós estivermos dizendo para Ele: não conte comigo que eu não quero sair da minha zona de conforto. O Senhor vai dizer: se você sair da sua zona de conforto e ir para a zona de confronto e pedir do meu Espírito, eu derramarei sem medida sobre a sua vida, para que possamos ser testemunhas e possamos fazer os milagres que Jesus já designou para que a igreja faça. Você está entendendo, meus queridos? Não tem por que a cabeça enviar nutrientes para uma perna, para uma parte do corpo que não quer se movimentar. O que a mente faz? Ela vai poupar energia, poupar recurso. Ela vai dizer: eu não vou mandar proteína, eu não vou mandar cálcio para um osso que não quer andar, que não quer se movimentar. Então a própria cabeça diz: não vou fazer isso, vou poupar energia, vou mandar para alguma outra parte do corpo que funcione melhor. E o que o Senhor Jesus faz? O que fase da história que nós estamos passando? Uma fase em que há um adormecimento de parte da igreja do Senhor. Então é necessário que haja uma voz, possamos ouvir a voz do Espírito Santo que diz: eis aí o noivo, ele está chegando. A seara é grande, a missão é grande, nós temos muitas coisas para fazer. Igrejas precisam entrar nas casas, nos hospitais ou em qualquer lugar que Jesus mandar. E o que eu estou falando para vocês não é simplesmente algo para se pegar, mas deixa eu contar um pouquinho. Eu já vi essas coisas. Antes de casar, na minha fase de solteiro, nós tínhamos uma grande sede de falar de Jesus para as pessoas. E o que aconteceu? Estávamos a minha parte estava presidindo o grupo de louvor da igreja na ocasião. E eu disse: eu não sou presidente dos jovens, não sou pastor da igreja, mas da minha parte que eu posso fazer, nós vamos conversar com os irmãos do louvor e nós vamos começar a agir de forma mais missionária. E a gente começou a preparar os irmãos com alguns estudos, tal. Passei para eles a visão que Deus estava me dando de que nós poderíamos. E a gente saiu várias vezes. Saímos em alguns lugares, a gente ia, levava um violão, muitas vezes um pandeiro, e a gente ia cantar na Rua do Porto, em praças. Nós íamos usar o talento que Deus tinha nos dado, e ali a gente ia falar de Jesus para as pessoas. Isso aconteceu diversas vezes. Nós tínhamos um grupo de visitas. Então, pedimos autorização ao pastor: pastor, a gente pode fazer um grupo de visitas? Porque a igreja, ela tinha um departamento de recepção. E nesse departamento de recepção, era anotado o nome das pessoas, o endereço delas
se elas aceitavam visita ou não. E os que aceitavam visita e diziam ali, eu aceito visita, a gente tinha o endereço delas, tudo no papel, prancheta, papel, a gente anotava, e depois era passado para o grupo de visita. Então a gente ia fazer visitas e visitas, toda semana tinha visita para fazer. Tinha semana que a gente fazia 2, 3 visitas, depois o irmão Fábio, inclusive, deu continuidade nesse grupo, a Cintia, deram continuidade nesse trabalho, e saíam também, tinha um grupo de visitas, que eles faziam visitas. Nessas visitas eles podem testemunhar quantas coisas Deus fez através dessas visitas. Chega na casa de uma pessoa, tem gente, irmãos, que você prega o evangelho dentro da casa da pessoa, a pessoa não quer. Ela, não é que não quer, às vezes ela não mostra interesse, mas tinha muita gente que mostrava interesse, não é, Fábio? É verdade? Quanta gente entregou a vida para Jesus nesses momentos de visita. Por quê? Porque às vezes ela chegava no culto, ela não entendia direito a palavra que era pregada. Ou vinha uma vez na igreja e não voltava, mas o nome dela ficou lá, depois se fazia uma visita para elas. Quantas pessoas, a gente chegava às vezes nessa casa e foram expulsos os demônios nessas casas. Quantas pessoas nós oramos e elas foram curadas. Houve oportunidade de cura, de libertação. Tinha uma moça, meus queridos, que eu e minha esposa fomos fazer visita para ela. A gente não era casado ainda, nós fomos fazer visita para ela. E ela ficava endemoniada toda semana na igreja. Toda semana ficava endemoniada. Expulsava o demônio dela, na outra semana estava endemoniada de novo. E não era um demôniozinho ali que simplesmente caía, fazia e já ia embora. Mas era um demônio que saía levando cadeira, pessoa e fazia... Cada semana era um espetáculo diferente que esse demônio fazia. E a gente foi fazer uma visita e nós fomos falar de Jesus para ela mais pontualmente para saber o que estava acontecendo. Por que esse demônio saía e voltava. E a gente percebeu o envolvimento que ela tinha ali com algumas práticas religiosas que dava abertura para demônios entrar. E nós começamos a falar de Jesus, ali dentro da casa, nós ordenamos especificamente sobre a área que o demônio estava atuando, que ele não entrasse mais na vida daquela pessoa. E a gente achou muito interessante, porque aquele demônio atacava aquela mulher com um espírito de doença, mais propriamente dito, sinusite. Sinusite com uma dor de cabeça insuportável, ela não conseguia nem abrir o olho direito. A gente ia lá para falar de Jesus e muitas vezes não dava, ela não conseguia, ela dizia, gente, eu não estou conseguindo nem abrir o olho, não consigo parar nem para ouvir vocês, então deixa só eu orar por vocês, a gente vai embora, depois a gente continua na outra semana. E a gente marcou visitas consecutivas e ela foi liberta. Chegou no culto do domingo, os diáconos já ficavam em volta dela, falando assim, dá um nenê para mim, porque ela tinha um nenê, dá um nenê para mim que é a hora que ela vai ficar endemoniada para não matar o nenê. Aí, ela deu o nenê para os outros, os diáconos já ficavam assim, já de prontidão, né? Que ela podia cair, já levar. Ela não caiu endemoniada. E todo mundo ficou, o que aconteceu que hoje ela não ficou? Chegou na outra semana, não ficou de novo. Chegou na outra semana, não. Por quê? Começou a acontecer um trabalho de libertação, que estava sendo o quê? Às vezes o culto tem propósitos, meus queridos, mas a visita na casa da pessoa é mais pontual. Ela vai mais aonde está o problema, vai ser descoberto aquele negócio ali. E Deus quer levantar pessoas que sejam mais usadas e ousadas nessa parte, porque se você não for desafiado a orar pelos enfermos, como eles vão ser curados? Se você não for desafiado a falar de Jesus para alguém, como alguém vai se converter? A questão é que tem uma palavra poderosa que está nas suas mãos, no seu coração, que se ela não for usada para chegar até a pessoa que está precisando dessa ajuda, não vai acontecer nada. Mas se você sair da zona de conforto e ir para a zona de confronto, no nome do Senhor Jesus, algo vai acontecer, porque a palavra do Senhor não volta vazia. Ela diz, eu vos dei autoridade para expulsar demônios, para curar os enfermos. Ide, esse movimento de sair, muitas vezes nós vamos sentir dor no corpo, porque o nosso corpo está atrofiado, não consegue andar ainda, mas o Senhor vai dar força e poder para a nossa musculatura espiritual começar a se desenvolver. Você está entendendo? Você pode pregar, você jovem, prega o evangelho para jovens, encontre a casa de alguém. E nós temos um trabalho muito lindo que chama, como que é?
Casa de Paz. Casa de Paz a gente encontra uma família que se interessou para saber mais sobre Jesus, e a gente volta ali 7 semanas. Faz um trabalho de 7 semanas. Falando, cada semana fala um pouquinho e ora, um pouquinho e ora, um pouco e ora, e vai acompanhando essa família, muitas vezes amigos, e vai falando de Jesus. Muitos resultados acabam acontecendo, aparecendo, por quê? Porque o nome de Jesus, quando ele é pregado com fé, meus queridos, pela palavra de Deus, os demônios começam a bater em retirada. Deus não nos chamou para ficarmos simplesmente parados, mas as células devem ser células que visitam. A igreja pode ter também um grupo específico de visita? Sim, pode ter. Para ir aonde as células não estão indo, mas cada célula tem que ser uma célula que visite. É célula do quê? De adultos, de casais, é célula de adolescentes, de jovens, independente do que for. A célula precisa ter essa visão de sair e ir para as casas das pessoas. Vocês estão recebendo o poder do Senhor, toda semana está sendo ministrado na vida de vocês um poder do Senhor, para que exatamente a gente possa ter aonde aplicar isso daí, e é algo maravilhoso. Não estou criticando, eu estou falando, meus queridos, que tem uma porta aberta à sua frente, maravilhosa, que se você entrar por ela, essa porta realmente da ousadia, da palavra de Deus, da presença do Senhor, milagres vão acontecer. Esses milagres estão ansiosos para que você chegue naquele lugar. A palavra do Senhor nos diz que Deus tem levantado a sua igreja para os dias que nós estamos vivendo, e a igreja do Senhor Jesus. Não adianta ficar criticando o governo, não adianta ficar criticando, mas o mundo hoje, o diabo de hoje está assim, o anticristo está chegando. Irmãos, não adianta ficar fazendo. A igreja tem autoridade sobre o anticristo, ela tem autoridade sobre todo o principado e potestade, porque ela está inserida no corpo de Cristo, e Cristo é o cabeça, cujo nome é sobre todos os outros nomes, e o poder que ele dá sobre serpentes e escorpiões, o maligno não tem como confrontar ou chegar a isso. Entenda que tem muito crente que tem medo, está preso no medo. Medo do mal olhado. Pastor, mas e se ele olhar meio torto assim para mim e vier uns raios espirituais? E esses raios vão fazer secar as coisas na minha casa. Meu querido, eu quero que você entenda. Coloque a mão sobre a tua cabeça e diga: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele descansa seguro, protegido, à sombra do Deus Todo-Poderoso. Eu vou poder testemunhar da minha vida, direi do Senhor, Ele é meu refúgio, Ele é a minha fortaleza e nele confiarei. Ele me levará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa, Ele me cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas eu vou estar seguro. O que é o diabo nessa situação toda? O Salmo 91 não diz nada em relação ao poder do maligno chegar e atingir, dobrar a vida de um justo, meus queridos, porque já está dobrado diante do Senhor, e quem se dobra diante do Senhor, o Senhor o levanta, muitas vezes para confrontar os espíritos deste mundo. Há um poder e autoridade esperando por você. Isaías capítulo 55 diz assim: ó vós todos que tendes sede, vinde às águas, e vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei, vinde, comprai e comei, sem dinheiro e sem preço, vinho e leite, e porque gastais o vosso dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer, ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura, inclinai os ouvidos, vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Aleluia, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que não te conheceu correrá para ti. Ele está falando da igreja que ia chegar como nação espiritual do Senhor, povo santo do Senhor, uma nação que não se conhecia até então, mas ia chegar no futuro. E essa nação que não te conhecia até então correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de
de Israel, porque Ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai o seu nome enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho, o homem maligno os seus pensamentos, se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque é grandioso em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os meus caminhos, os vossos caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, os meus pensamentos são mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar a semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, mas prosperará naquilo para a qual eu a enviei. Olha a promessa do Senhor. Versículo 12: porque com alegria saireis e em paz sereis guiados. Os montes e os outeiros exclamarão de prazer perante a vossa face, e as árvores do campo baterão palmas. Em lugar do espinheiro crescerá a faia, e em lugar da sarça crescerá a murta. Isso será para o Senhor por renome, por sinal eterno, que nunca se apagará. O Senhor está dizendo que quando nós passarmos, montes vão exclamar de alegria, a natureza vai exclamar de alegria, porque um justo passou por um lugar pregando o evangelho do Senhor. Meus queridos, a palavra do Senhor diz que a natureza espera, aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Eu quero pedir que você fique em pé neste momento. Tem algo para a sua igreja, Deus tem algo para a sua igreja, Deus tem algo para o seu povo. Eu quero que você entenda que a palavra do Senhor está dizendo ali em Hebreus capítulo 12, que nós temos que olhar firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E nós temos que correr, tirando os embaraços que nos prendem. E correr a carreira que nos está proposta, diz a palavra do Senhor. Olha para quem está do seu lado, por favor, diga assim: Deus tem uma carreira proposta para você. Pode ser que você não corra a carreira que Deus propôs para você. Pode ser que você esteja muito longe de correr a carreira que Deus propôs para você, mas Ele já propôs na eternidade uma carreira para você. A questão é que eu devo olhar para Jesus e saber o que Ele tem para a minha vida. A mensagem dessa noite é uma igreja que visita. E eu creio que a igreja do Senhor pode, a partir dessa noite, dizer: Senhor, olha, eu sei de alguém que está precisando. Eu sei de alguém que precisa que eu vá lá. Você não precisa ir sozinho. Pode falar para a sua célula: irmãos, eu conheço alguém que está precisando que a gente ore por ele. Você pode, talvez, dizer para algum outro irmão: vamos comigo. Eu conheço gente que está hospitalizada, gente que está sofrendo, gente que está caída, gente que precisa ouvir falar de Jesus. Você conhece alguém? Se não conhece, você pode dizer para Deus: Deus, me mostre alguém, porque eu sei que eu posso ser útil nessa área. Eu posso chegar e entrar na casa de uma pessoa, e ali você é representante do céu dentro daquela casa. Você é representante de Jesus naquela casa. E Jesus sabe que o que você abrir a boca para falar ali, você vai estar representando Ele.